Vamos ver a parte de instrumentos de medidas elétricas e resistores. Algumas coisas a gente já tinha visto quando a gente estava no presencial, só que vamos retomar. Eu dei uma enxugada, porque tinha muitas coisas que a gente tinha visto que eu acho que não ia dar, não vejo muita importância aqui para a parte remota. Como vocês vão fazer simulação e tal, acho que se eu colocasse tudo aquilo que eu tinha visto novamente, ia ficar muito denso, não ia ser muito produtivo. Então eu foquei mais no que vocês vão usar nas dicas aí que eu vejo que é mais importante. Então, introduzindo aí novamente, para que serve um instrumento de medida elétrica? Tem uma frase aí parafraseada que medir é estabelecer uma relação numérica entre uma grandeza e outra da mesma espécie tomada como unidade. Ou seja, eu sempre vou ter um parâmetro que eu vou medir, certo? Então vou colocar um parâmetro, uma referência, e através dessa referência eu vou ter um número que vai indicar a magnitude daquela grandeza. Então, uma outra coisa importante é que o estudo de medidas elétricas ele é bem amplo, mas por esse motivo a gente vai abordar aqui só conceitos úteis aí para a disciplina e, como eu falei, vou reduzir ainda mais para a parte do ensino remoto. Característica dos instrumentos. Eu falei isso quando a gente estava no presencial, mas eu vou retomar aqui, não vou falar muito detalhadamente cada um deles, só vou dar uma pincelada nessas características dos instrumentos. O padrão seria o que eu estou medindo, ou seja, qual é a natureza daquilo que eu estou medindo. Eu tenho ali envolvidos erros nos meus instrumentos, erros como a gente tinha estudado, pode ser erros de medida, pode ser erros do próprio operador, tem erros grosseiros. Nem vou aqui entrar novamente nos nomes dos erros. Mais importante que a gente saber que temos erros ali envolvidos. Na parte de simulação, dificilmente a gente vai encontrar algum erro em relação à precisão do equipamento. Ali ele é um equipamento perfeito. Mas quando a gente voltar para o presencial, assim, a gente vai começar a ver essas questões. O único erro que eu vou estar associado vai ser o erro grosseiro, que é o erro do operador. Ou, ou quem está fazendo, vocês no caso, vão estar medindo errado, ou então vão medir no local errado, vão, na hora de anotar o valor que vocês mediram, vão passar o número errado. Então, são erros associados aos operadores. Exatidão e precisão, não sei se vocês lembram qual que é a diferença de ser exato e preciso. Ser exato é ser o mais próximo de onde eu tenho que acertar. Eu posso ser muito, eu posso ser exato, ou seja, eu ser, eu quero acertar no ponto X e se eu ficar X vírgula, vamos falar um número que fica mais fácil. Eu teria que dar o número 3, mas eu medi, deu 3,01, outra hora deu 3,02, outra hora deu 2,99, outra hora deu 3. Então eu estou sendo exato porque eu estou um número muito próximo do valor correto, que seria 3. Só que eu não estou sendo tão preciso assim, porque cada hora eu estou dando um valor diferente, apesar de dar próximo do meu alvo. A precisão, eu posso ser preciso, mas não ser exato, ou seja, o valor correto seria 3. Mas toda vez que eu meço, dou 3,1. 3,1. Medir de novo, 3,1. Medir a 10ª vez, 3,1. Ou seja, eu estou sendo preciso porque eu estou
sempre medindo o mesmo valor. Eu não tenho muitas variações. Já eu não, em relação à exatidão, já não sou tão exato porque eu já tenho uma variação maior, ou seja, eu estou mais longe do que o meu valor deveria ser, que seria 3. O melhor dos mundos seria eu ser exato e ser preciso. Em relação à sensibilidade, quer dizer que o quanto minha grandeza tem que alterar para que o meu indicador do instrumento consiga alterar o seu número, o que ele está mostrando lá, o que ele está indicando no seu mostrador. Ou seja, vamos pensar na temperatura. Temperatura, ela agora está um pouco mais frio. Se eu começar a esquentar, ou seja, começar a ganhar calor, nesse processo de ganhar calor, se o meu termômetro ele tiver uma sensibilidade alta, ou seja, qualquer pequena variação que eu tiver de temperatura, meu termômetro também vai alterar. Agora, se eu tiver um termômetro com sensibilidade baixa, eu posso ter uma variação um pouco maior de temperatura que o meu indicador do termômetro não vai alterar. Então, isso que define a sensibilidade, certo? Então eu passei rapidamente por esses pontos. Como eu falei, não vou ficar entrando novamente a fundo, pegando lá as, as definições mesmo, que eu acho que não tem muito sentido eu ficar aqui batendo nessa tecla de novo. Ainda mais agora que a gente vai trabalhar com simulações, então não vejo muito sentido. Vamos falar aí dos instrumentos de medidas elétricas. Vamos falar os principais que a gente vai usar. Tem outros, mas vamos falar desses principais. O primeiro deles seria o voltímetro. Se a gente pegar como a palavra voltímetro é montada, é volt o metro, né? Se a gente separar. Quer dizer que é o quê? Medição de volts. Volts nada mais é do que tensão. Então, a sua função seria medir tensões elétricas. Tem modelos aí que são capazes de medir tanto tensões. Primeiro, eles são capazes só de medir tensões contínuas. Tem outros modelos que eles medem apenas correntes, tensões alternadas. Mas a maioria do que vocês trabalham, eles conseguem medir os dois tipos, tanto corrente contínua quanto alternada. Não sei se vocês vão conseguir enxergar esse meu primeiro voltímetro aqui que está representado por esse mostrador. Ele é analógico, né? Ele tem um símbolozinho aqui que ele só mede corrente alternada. Então, nesse caso, ele só mediria tensão alternada. Se eu fosse medir ele, colocar ele para medir uma tensão contínua, ele estaria algum problema, não iria medir o valor correto. Então, eu tenho que usar o medidor certo para medir meu parâmetro certo. Ele normalmente possui duas ponteiras, não, ele sempre vai possuir duas ponteiras, me desculpe, que elas vão ser encostadas aí nos elementos que a gente deseja medir. Por exemplo, eu tenho aqui embaixo uma lâmpada. Essa lâmpada, ela, se eu quiser medir a tensão que tem em cima dela, eu vou colocar cada ponteira dele numa ponta da lâmpada. O que eu estou fazendo com isso? Eu poderia fazer isso com a lâmpada, com a bateria, com o resistor. O que eu estou fazendo é pegando a diferença de potencial entre os pontos. Diferença de potencial é a tensão que eu tenho em cima do meu elemento. Não existe tensão por si só, existe diferença de potencial. É igual se a gente pensar, os passarinhos, eles estão na rede elétrica. Por que eles não tomam choque se eles estão em cima do fio? Porque eles estão sempre em cima do mesmo fio. Se eu estou em cima do mesmo fio,
eu não vou ter diferença de potencial entre as patas dele, entre os pezinhos dele. Então, não vai ter choque, não vai passar corrente elétrica por ele, ele não vai tomar choque. Agora, se ele colocasse um pé em um fio e o pé no outro, aí sim ele tomaria um choque porque ele teria uma diferença de potencial, certo? Então, para eu ter tensão, eu tenho que ter diferença de potencial. E como é que o voltímetro faz? Ele pega o potencial que eu tenho em uma ponteira, potencial que eu tenho na outra ponteira, faz a diferença, ou seja, subtração dessas duas medidas e vai exibir o resultado. Se a gente pensar como o voltímetro ele é construído, ele tem internamente uma resistência muito grande, tendendo até infinito. Então, para a gente medir qualquer elemento, a gente sempre coloca ele em paralelo com um elemento, certo? Então, se eu tivesse uma resistência pequena, ele ia influenciar o meu circuito. Vou explicar melhor. Se eu tenho aqui, nessa minha imagem do meio, um resistor e um voltímetro. Meu resistor ele vai ter uma resistência aqui. Se ele tivesse uma resistência baixa, o que ia acontecer? Eu ia ter minha corrente que passa no voltímetro e minha corrente que passa no meu resistor. Desculpa pela minha letra, mas o melhor que eu estou conseguindo fazer aqui. A corrente, se eu tivesse aqui uma resistência pequena, o meu IV seria maior do que o meu IR, porque ele ia começar a sugar a corrente ali. A corrente ia preferir passar pelo meu voltímetro. Se eu tivesse uma resistência igual, a corrente ia dividir. Ou seja, o que eu estaria fazendo ali? Eu estaria atrapalhando a medida de resistência do meu R2. Olha, minha medida de tensão no meu R2. Que eu vou diminuir meu IR, vou diminuir a tensão que eu tenho em cima do meu R2. Então, isso não seria bom. Agora, se eu tiver uma resistência muito grande, se eu tiver uma resistência muito grande aqui no voltímetro, o que vai acontecer? A corrente vai preferir passar praticamente toda aqui no meu R2. Então, eu não vou ter corrente passando pelo voltímetro, eu não vou atrapalhar o meu circuito a funcionar. O meu voltímetro ali é só para medir, não atrapalhar. Vamos ver agora o amperímetro. O amperímetro, agora, como a gente viu o voltímetro, agora ele mede amperes. Amperes é a medida de corrente. Então, sua função é medir correntes elétricas. Existem modelos aí que têm capacidade de medir tensões contínuas, assim como só medir tensões contínuas. Outros só tensões alternadas, na verdade não é tensão, é corrente. Aqui seria correntes. Então aqui seriam só correntes alternadas, mas também existem que medem os dois tipos. Existem também modelos com duas ponteiras, assim, igual a gente viu nos voltímetros. Nesse caso, com duas ponteiras, eu preciso abrir meu circuito para poder medir a corrente que está passando por ele. E tem os modelos aí de alicate, que a gente chama de alicate amperímetro, onde a gente deve abraçar o fio. Tem uma foto aqui embaixo que mostra melhor esse tipo de amperímetro. Ou seja, não tem necessidade de abrir o meu circuito. Eu vou lá, aperto aqui essa chavinha do alicate, ele vai abrir, passa ali no fio e ele vai medir. Isso aí é graças à indução eletromagnética que ele tem o fio passando. Então aí vocês podem me perguntar, por que a gente não usa isso em aula? A gente sempre abre o circuito. Primeiro, para vocês aprenderem. Segundo, porque as correntes que a gente trabalha em sala de aula,
ela tem uma grandeza aí muito pequena. A grandeza dela é uma grandeza pequena. Então, a sensibilidade desse aparelho não é capaz de... Vocês estão vendo que eu já estou falando de sensibilidade de novo. A sensibilidade dele não é capaz de identificar a corrente que está passando ali naquele fio. Ele vai medir tudo errado. Então, eu não consigo usar esse tipo de medidor para correntes menores. E que a gente utiliza muito em indústrias, em, em prédios também, onde tem uma corrente maior, nas aulas de máquinas que vocês vão ver. Lá, sim, a gente utiliza esse tipo de amperímetro, que ele é bem útil. Agora, para nossas aulas aqui, não serve. Ainda falando de amperímetro, a estrutura interna dele agora é diferente do voltímetro. Agora a gente tem que falar uma coisa que seria resistência interna dele. A resistência, eita, aqui está errado de novo, me desculpe, aqui seria amperímetro. A estrutura interna aí do amperímetro, ela possui uma resistência muito pequena, tendendo a zero. E como a gente mede qualquer elemento em série, ou seja, para eu colocar meu amperímetro para ele ler, eu teria que colocar ele em série com o meu elemento, a resistência dele não pode influenciar na minha medida. Então vamos ver aqui um caso embaixo, onde eu estou, pode ser esse circuito aqui. Eu tenho minha fonte de tensão, meu amperímetro, meu R1, meu R2. Se eu tivesse no meu amperímetro uma resistência, ele tem uma resistência interna, se essa resistência fosse uma resistência muito alta, o que aconteceria? A corrente que tem no meu circuito, ela diminuiria, porque minha resistência total aqui do circuito ficaria maior. Se eu tenho uma resistência maior, o que vai acontecer? Minha corrente logo vai diminuir. Minha corrente diminui. Então, para que o meu amperímetro ele influencie o mínimo possível, ela tem que ser, essa resistência aqui tem que ser muito pequena. Aí que vem um problema. Essa resistência sendo muito pequena, se eu for lá e usar o meu instrumento, ou seja, o meu amperímetro, como se fosse um voltímetro, ou seja, se eu pegar meu amperímetro e fizesse uma ligação em paralelo igual eu tenho aqui, o que aconteceria? Eu colocaria uma resistência muito pequena em paralelo com minha lâmpada. O que ele ia preferir? Passar todo pelo meu voltímetro, pelo meu amperímetro, desculpa. Então, se eu falei que ele tende a zero, a resistência, a corrente que vai passar ali é enorme. O que vai acontecer? Meu equipamento não vai suportar aquela corrente e ele vai queimar o fusível. Se ele não tiver fusível, ele vai queimar o equipamento. Então, é um cuidado que eu tenho que tomar. Na simulação não vai dar tanto problema, que não tem jeito de queimar, mas na vida real ele queima. Vocês devem ter conhecido alguns colegas de vocês que devem ter queimado algum multímetro alguma vez. Então, sempre tem que tomar cuidado com isso. Então, tem aqui essa tensão que eu coloquei em vermelho. Nunca deve colocar um amperímetro em paralelo com qualquer elemento do circuito que seja. Nenhum você coloca em paralelo. Seja com a fonte, seja com a lâmpada, seja com o resistor. Nunca faça isso. E aqui, continuando sobre o amperímetro, como ele fica em série com o meu circuito, eu sempre preciso abrir meu circuito
em algum ponto, no ponto específico que eu quero fazer a medição. Ou seja, eu quero fazer a medição da minha lâmpada aqui. Se eu não tivesse um perímetro, esse meu fio preto e meu fio vermelho estaria ligado aqui. O que eu fiz? Cortei ele, liguei uma ponta numa ponteira do meu perímetro e a outra na minha outra ponteira do amperímetro. Então a corrente agora, ela tá vindo por aqui. Ops. Tá vindo por aqui, tá subindo no meu amperímetro. Depois desce pelo meu fio preto, vem para cá. Então o meu amperímetro agora faz parte do meu circuito. Então eu sempre tenho que abrir o meu circuito. Se eu vier aqui colocar, se eu não abrir meu circuito, a corrente dele provavelmente vai dar zero ou muito próximo de zero. Porque o meu fio tem uma resistência menor do que a resistência interna do meu amperímetro. Então eu sempre tenho que abrir o meu circuito. Por exemplo, nesse caso aqui, já está aberto. Só que se ele tivesse fechado assim e colocasse as ponteiras desses dois jeitos, a corrente aqui não iria medir certo, ia ou zero ou ia dar uma corrente errada. Então eu sempre tenho que abrir o circuito. Não esqueçam disso quando estiverem fazendo as simulações. Quando eu gravar o vídeo aqui, eu vou tentar chamar a atenção desses momentos, certo? Não esqueçam disso. Vocês esqueciam isso na sala de aula às vezes, então é bom sempre reforçar. Eu tenho outro instrumento aí que seria o ohmímetro. A sua função é medir a resistência elétrica. Ele é utilizado aí em paralelo com o elemento que eu quero medir, ou seja, se eu quero medir a resistência desse meu elemento aqui. Se eu quiser medir ele todo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar entre o A e o C. O que ele vai medir? 1 mega ohm. Agora, se eu pegar entre o ponto A e B, ele só vai pegar esse pedacinho de resistência aqui, que no caso deu 250 kΩ. Se eu pegar um outro amperímetro entre o ponto B e C, eu iria pegar esse pedaço de resistência, que seria 750 kΩ. Se eu não tivesse um ohmímetro, como é que eu poderia medir uma resistência elétrica? Eu poderia usar ali um voltímetro e um amperímetro e medir a corrente que está passando pelo meu circuito e a tensão que está passando, que está em cima do meu resistor. Com isso eu consigo fazer que a minha resistência é igual a V sobre I. Como eu tenho medir minha tensão, medir minha corrente, consigo achar o meu R. Nesse caso aí eu estou tratando de uma medição indireta. Uma outra coisa que vocês têm que ficar atento quando estão medindo usando o ohmímetro é que se acontece também, já aconteceu com vocês, com a turma anterior, vocês querem medir a resistência de um elemento específico. Só que ele já está montado lá na protoboard. O que acontece? Se eu for lá, aqui tem um exemplo, eu tenho aqui meu resistor R2 e meu resistor R3. Um vale 100 ohms, o outro 10K. Vocês querem medir, eu peço para vocês medirem a resistência R3. Se vocês forem lá e pegar meu ohmímetro, colocar entre esses dois pontos, o que vai acontecer? Vocês vão querer, na mente de vocês, eu estaria querendo medir 10K, ele daria 10K aqui no meu ohmímetro. Mas não, ele não faria isso. Por que ele não faria isso? Porque aqui no meu circuito, como ele já está montado, o meu R2
ele está paralelo com o meu R3. Então, a leitura do meu ohmímetro não vai ser mais 10K. Ele vai ser o R2 em paralelo com o R3, que seria aproximadamente 99 ohms, que é a associação, aqui está errado, a associação paralelo do meu circuito. Ficou claro? Tem o meu watímetro, é um outro instrumento de medidas elétricas, que sua função é medir potência elétrica. Potência, no caso do circuito CC, é V vezes I, ou seja, corrente vezes tensão. Se eu tenho corrente vezes tensão, o meu watímetro ele vai ter uma bobina de tensão e uma bobina de corrente. Ou seja, ele vai medir os dois e internamente ele vai fazer V vezes I. Então, eu tenho um watímetro aqui representado. Esse watímetro ele tem minha bobina de tensão e minha bobina de corrente. E aqui ele está medindo quantos watts meu circuito está consumindo, meu elemento está consumindo. E assim como a gente fez com o voltímetro e amperímetro, a bobina de tensão ela tem que ligar em paralelo com o meu circuito. E a bobina de corrente ela vai ser ligada em série com o meu circuito, como está mostrado nesse meu desenho aqui. Tenho aí um outro tipo de watímetro, que ele não tem a bobina de corrente dessa forma, que seria o alicate watímetro. Continua sendo um watímetro. A diferença é que a minha bobina de corrente agora é um alicate. Se ele é um alicate, eu não preciso abrir a corrente, abrir meu circuito e colocar minha bobina de corrente. É só eu ir lá e abraçar meu fio, que ele já vai medir a corrente que está passando por aquele fio. Isso é muito bom para circuitos já energizados. Eu só vou lá, conecto minhas garrinhas aqui para medir tensão, abraço meu fio, eu já consigo medir quantos watts ele está consumindo. Agora vamos falar alguns equipamentos, não seria bem instrumentos de medidas mesmo, seriam mais instrumentos auxiliares para a gente fazer as práticas. Seria, primeiro, a protoboard. A protoboard é uma matriz de contatos que é utilizada aí para criar circuitos elétricos. Ele é muito utilizado em projetos, laboratórios e nas nossas aulas. A protoboard ele possui fileiras curto-circuitadas, utilizadas aí para interconectar esses pontos. Por exemplo, aqui eu tenho meu ponto A, B, C, D, E. Então, essas fileiras estão curto-circuitadas. Se vocês olharem a figura que está aqui na esquerda, ela é a protoboard como vocês já viram, como vocês utilizam em aula, como vão utilizar lá no programa de simulação. Aqui na imagem do lado direito, é a protoboard com a ligação interna dela. Ou seja, a gente verifica que todas essas fileiras aqui, ou seja, todos esses 5 pontos, eles estão curto-circuitados. A fileira de baixo é a mesma coisa, a outra também. Tenho aqui os pinos de alimentação, as trilhas de alimentação, que seria o mais ou menos, ou seja, eu tenho que colocar uma fonte de alimentação para alimentar essas trilhas. Aqui eu não tenho positivo e negativo. Essas trilhas servem para a gente colocar a fonte de tensão. E eu recomendo utilizar essas trilhas para ficar mais organizado o circuito. Qualquer fonte de alimentação, qualquer alimentação que vocês vão passar para o circuito, elas já estão nessas trilhas, então
já ajuda. Um exemplo aqui do lado, ele não fez isso, mas eu recomendo colocar aqui nas trilhas de alimentação. Um outro instrumento aí que a gente vai utilizar seria uma fonte de tensão CC controlada. Ela é importante aí porque a gente consegue alterar a tensão de saída da fonte, ou seja, eu consigo trabalhar com tensões sem ser 5 volts, 12 volts, 9 volts, sem ser aquelas tensões que eu já tenho em bateria. Eu consigo regular a tensão que eu quero. Uma outra coisa, né, bacana que eu tenho nessa fonte é que eu consigo limitar a corrente que pode passar para o meu circuito. Ou seja, assim eu posso proteger aquilo que eu estou fazendo. Como eu falei, vou repetir. Na simulação não é tanto problema isso, mas na prática isso é um grande recurso. Então, tem um exemplo aí, se a gente setar aqui embaixo, seria nosso visor de corrente, em 2 amperes. Se eu for lá ligar meu circuito e ele está exigindo 1 ampere, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu vou continuar fornecendo a tensão que eu coloquei e vou fornecer 1 ampere. A grande vantagem é que se eu passar de 2 amperes, ou seja, se eu fizer alguma ligação errada e estiver passando e meu circuito estiver exigindo 2,5 amperes, o que vai acontecer? A minha fonte ela não vai deixar passar esses 2,5 amperes. Não vai deixar. Então, ele vai bloquear isso. Bloqueando, ele vai passar só 2 amperes. Então, eu protegi meu circuito de correntes grandes aí que poderiam danificar alguma coisa. Eu vou ter aí 2 terminais de saída, positivo e negativo, para eu ligar no meu circuito. Isso tem no Tinkercad também, que a gente vai trabalhar. Vamos ver rapidamente aí sobre medição direta e indireta, simbologia e resistores. Medição direta e indireta. Medição direta é aquela que eu vou direto no meu instrumento, ou seja, eu meço a própria grandeza, voltímetro, um amperímetro também é uma medição direta. E a medição indireta seria eu calcular através de outros parâmetros que eu medi. Igual eu falei com vocês, se eu quero medir resistência, eu posso medir uma tensão, corrente e achar aí quanto que vale a resistência. Então, eu estou fazendo uma medição indireta. A medição direta seria se eu usasse um ohmímetro. Vamos falar aí sobre resistores. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque vocês já viram isso em outras disciplinas e não tem nada muito complicado. Resistores, a principal função dele é dificultar ou opor a passagem da corrente elétrica pelo material. Ou seja, quanto maior for minha resistência, mais difícil vai ser de passar o meu ampere, ou seja, minha corrente. A unidade dele é expressa em ohm. Eu tenho vários tipos de resistores. Tenho resistores comuns, de alta potência, potenciômetro, termoresistor, trem-pot, HDR. Todos esses aqui são resistores variáveis. No caso do potenciômetro, ele é variável através aqui dessa chavinha. No caso do termoresistor, através da variação de temperatura. Trem-pot, eu preciso aqui de uma chave de fenda, chave Phillips, mexer no meu trem-pot. O LDR seria a minha resistência variável de acordo com a luminosidade do meu ambiente. Resistores de alta potência, caso eu queira passar uma corrente maior, ou seja, ele consegue suportar potências maiores. E o meu comum é aquele que a gente utiliza mesmo normalmente.
Aqui tem algumas simbologias que a gente utiliza. Temos aí resistores de fio. Normalmente é utilizado para potências maiores. Não vou ficar entrando muito nesse detalhe. Resistores de filmes, que é aquele que a gente utiliza normalmente em sala de aula, que é o que tem lá no Tinkercad. Apesar de lá não se importar tanto com a potência, porque é um circuito simulado. Ele é formado aí por um cílio de porcelana. Internamente aqui, eu tenho um filme lá dentro. Esse filme, ele é de carbono ou de metal. De acordo com o número de voltas, ele vai definir o valor da minha resistência. Tem um revestimento externo que ele isola para não ter contato com aquele material. E o principal, tem código de cores. O código de cores, eu vou passar aqui para vocês de novo. Ele informa pela sequência de listras, de cores de listras, ele me fala qual que é o valor daquela minha resistência. O tamanho do resistor vai definir a sua potência que ele suporta. Então, por exemplo, se eu tiver 1/16 de potência, ele vai ser um resistor pequenininho. Agora, se eu suportar 1 watt, eu já tenho um resistor maior. 3 watts também. Então, sempre assim. Meu código de cores, ele é baseado, vamos pensar aqui no de 4 bandas, de 4 listras, que é mais fácil. Os de 5 listras, 6 é a mesma coisa, só modifica algumas coisas, alguns parâmetros. Não vou entrar muito em detalhe, vamos no de 4 faixas, que é melhor. Então, como é que eu leio meu resistor? Eu vou primeiro nessa minha primeira faixa, esse exemplo. Essa minha primeira faixa, o verde vale 5, ou seja, aqui ele vai valer 5. Meu azul, na segunda faixa, ele vale 6. Então aqui ele vale 6. A minha terceira faixa, no caso, é o multiplicador. Vou sombrear aqui que fica mais fácil. Era 5, 6. Minha terceira faixa, ela é o multiplicador. Meu multiplicador é laranja, então ele está multiplicando por 1K. Minha última listra seria a tolerância, ou seja, quanto que esse meu resistor pode variar de valor ali em volta desse valor nominal de 56. Então, no caso aqui, ele é dourado, que seria mais ou menos 5%. Então, seria 56 vezes 1K, que vai dar 56 kΩ, e ele variando aí de 5% para cima, ou podendo variar de 5% para cima ou 5% para baixo. No caso do de 5 bandas e dos 6 bandas, o que eu vou aumentar aqui vai ser os meus dígitos, ou seja, ele vai ficar um pouco mais preciso, mas não vamos ficar entrando muito nesse detalhe, que a maioria que a gente vê são de 4 listras. Bom, essa é a apresentação. Vai ter agora os exercícios para vocês fazerem aí no Moodle.